colocar aqui. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu botar aqui, entendi. Compartilhar tela. Compartilhar. Acho que vocês já estão vendo, não? Certinho. Sim. E eu vou reproduzir. Só que, sim. É, então, o que eu dizia é que a autolesão difere na automutilação, especificamente porque a automutilação se refere à retirada de partes do corpo, né? Então, não faz sentido a gente pensar mais em automutilação, porque a automutilação tem sido ligada a processos onde as pessoas, de fato, com adoecimentos muito agravados, acabam mutilando o seu corpo de uma maneira que retira órgãos e partes desse corpo. E o que a gente vai ver ao longo dessa nossa conversa é que a autolesão não suicida a autolesão, né, na verdade, não se refere a essa retirada de partes do corpo, e sim a um dano, a machucados. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O título já fala de uma perspectiva de pensar a autolesão não suicida na adolescência numa perspectiva de campo e da gestalt terapia. Por quê? Porque quando eu escolhi na fronteira de contato nos encontramos, no início, eu estava me referindo muito aos processos de contato, ah, é, da forma de contactar, né? Das diferentes fronteiras do corpo, fronteiras de valores, mas, ao mesmo tempo, e a gente não anula essa perspectiva, ah, ao estudar o Francesete diz que exatamente na fronteira de contato que acontece a terapia, né? E aí a gente vai pensar na fronteira de contato dos elementos pertencentes ao campo, né? Em que o adolescente vai estar inserido, né? É, deixa eu só, eu estou com uma configuração aqui que eu não tô vendo parte do slide, mas não tem problema. Eu vou seguir, depois eu conserto aqui para mim. Tem alguns recortes que são muito importantes para a gente começar a falar de qualquer processo de saúde e adoecimento na adolescência, que é configurar de que adolescência a gente está falando, né? Então, desde 2010, o Ministério da Saúde propõe o termo adolescências, né? Porque a gente não consegue falar especificamente de uma adolescência que seja comum, né, a todas as adolescências. E, na verdade, pensar em adolescências é pensar em várias formas de ser e existir na condição de adolescente, que se circunscreve num período determinado de tempo, né? A gente tem para alguns instrumentos, se a gente pensar, né, no ECA, a gente vai pensar entre 12 e 18 anos, mas se a gente pensar em outros recortes, em outras perspectivas, a idade vai variar um pouquinho, mas se a gente pensar também no recorte desse período que se refere à adolescência, a gente vai ver justamente essa possibilidade de uma adolescência que não é singular, que é uma adolescência plural. Diversas são as possibilidades de existência nessa condição, né, nesse período. E falar de uma única adolescência, e aí, né, com algumas ideias que são comuns, que é a crise da adolescência, né, para
para essas duas autoras, se a gente falar em crise da adolescência, a gente muitas vezes cria uma condição de uma invisibilidade e um não lugar na sociedade contemporânea. Só nessas três fotos, né, a gente pode ver alguns dos estereótipos que a gente muitas vezes, ao pensar em atender um adolescente, a gente encontra, né? Então, será que todas as experiências, todas as existências, toda existência na condição de adolescente vai se configurar, por exemplo, dessa forma de conexão, de alegria, de sofrimento e de tristeza? Não sei. É uma das possibilidades, mas se a gente ficar muito fixado na ideia de crise, a gente pode perder de vista aquela pessoa que chega, que é singular e que precisa ser conhecida como tal, né? Agora eu estou me dando conta, né? Porque eu geralmente eu começo, depois eu vou ficando, vou respirando um pouco. Eu me dei conta de que eu não falei do prazer de estar com vocês aqui, né? Que vieram conversar, me ouvir. Então, muito obrigada e desculpa a indelicadeza de não mencionar é, essa tão importante participação, né? Então, voltando um pouco, uma outra autora, que é Bernardes, que tem um trabalho em autolesão não suicida na adolescência, não numa perspectiva da gestalt terapia, mas que traz a questão, ela traz algo que é muito interessante, que é a possibilidade da gente dar lugar aos conflitos. Porque quando ela diz o seguinte: escute os conflitos da adolescência, ouça o que o adolescente está trazendo, porque ao ouvirmos o que o adolescente traz, não é para dar razão a alguém, mas normalmente quando a gente consegue perceber o conflito trazido, a gente entende e chega até essa pessoa saindo de uma perspectiva de naturalizar sentimentos, comportamentos, né? Então, na adolescência, a gente vai naturalizar que os adolescentes são autocentrados. Quantos adolescentes cuidam da sua família na adolescência? Quantos adolescentes fogem a um estereótipo de sentimentos e comportamentos daquilo que a gente pode esperar? E se a gente não refletir sobre a importância dos conflitos trazidos, muitas vezes a gente não conecta com o adolescente não é visto e a gente trabalha numa perspectiva que não é gestáltica, que é a mudança de comportamento. Na gestalt terapia, a gente não corrige comportamento, né? Então, se a gente pensar no conflito, a gente vai entender quais são os ajustamentos que pedem um cuidado e um olhar, né, mais aprofundado e que precisam ser ouvidos. Às vezes, ajustamentos depressivos, às vezes, ajustamentos ansiosos e ajustamentos de outra natureza. Tá? E aí, eu gosto sempre de trazer essa frase porque o meu mestrado ele foi em psicologia clínica e da saúde, numa perspectiva de promoção de saúde, afirmar que a conexão com a família e com os amigos é um fator de proteção de autolesão não suicida na adolescência, ajuda a gente a pensar, então, em como a gente vai, enquanto terapeutas, trabalhar, né, na possibilidade de ampliar essa rede de conexão, tanto de uma forma quanto de outra, né? Uma outra questão importante para configurar a adolescência é que a Karina Fukumitsu ela vai trazer que na adolescência é importante a presença de suporte para desafios, né? Suporte e orientação para desafios na adolescência. Então, por exemplo, desafios com o corpo, com os amigos e de diversas naturezas, né?
E a gente já começa a pensar numa perspectiva de campo, porque o Robini vai dizer o seguinte: não o suporte, ele não vai falar de adolescência, né? Mas ele fala da necessidade de recriar incessantemente as nossas percepções de realidade. Na adolescência, né? Esse suporte para a gente criar, para o adolescente criar e recriar as suas percepções de realidade é um desafio. É um desafio para a família, é um desafio para a escola, é um desafio de, de conectar e, ao mesmo tempo, permitir uma diferenciação, tá? E da mesma forma, né, que reconhecer, eu acho que essa afirmação é muito importante também para a compreensão de todo o trabalho. Reconhecer e validar o sofrimento que pode seguir caminhos de invisibilidade e agravamento não significa desprezar o potencial de crescimento e transformação da adolescência, né? Que leva no próprio nome o crescimento. E é interessante uma citação do Franceschetti que diz o seguinte: o crescimento não é uma resposta para uma necessidade individual, mas ele é o resultado de um chamado do campo. Olha que interessante, né? Essa necessidade de crescimento, ela não está apenas localizada no adolescente, mas o campo relacional que trabalha com o adolescente e convive, né? A família que convive, os professores, enfim, eles vão ter, nós temos um chamado para uma necessidade de crescimento. E essa necessidade de crescimento muitas vezes tem a ver justamente com a possibilidade da gente equilibrar confiança e limite, né? Conectar e distinguir. E aí eu trouxe uma. Eu não estou conseguindo tirar aqui. Peraí. Eu estou querendo tirar, diminuir, peraí. O meu. Eu já não tenho mais. É porque eu tô com Denise, Oi, oi. então, você tem que colocar o cursorzinho, o mouse, em cima dessa tirinha, que aí você vai movimentar a tirinha para onde você quiser. Agora sim, obrigada. Foi para baixo, ótimo. Isso. Obrigada. É, eu trouxe uma citação que é incrível. Olha só, a criação de si, criação artística de um si mesmo, é certamente a primeira criação de um indivíduo. E as criações posteriores não só tenderão a se referir a esse protótipo, como buscarão repeti-lo de várias formas. Por exemplo, muitas vezes a gente trabalha com metáforas, com desenhos, com possibilidade de argila, e a gente vê que o que é projetado naquela criação é, de alguma forma, o que está acontecendo nesse processo de criação de si mesmo, em qualquer idade. Na adolescência, essa ampliação dos espaços, né, de contato e da independência e da autonomia, independência não, e da autonomia, são desafios. Se a gente pensar, né, na diferença entre independência e autonomia na adolescência, a gente ganha também uma outra ferramenta importante, né? Porque o desafio da autonomia na adolescência ou em qualquer idade é importante, pensando se a gente está, né, envolvido nessa criação de um si mesmo, mas na infância e adolescência a gente não pode prescindir de um apoio do campo familiar. E aí, entendendo família, pensar no que é família seria uma aula, né? Entendendo família
como, né, os recursos, como as pessoas que têm uma convivência com aquele adolescente e que guardam uma diferença de geração, né? Muitas vezes essa diferença de geração é pequena, porque existem grupos que fazem esse papel, né? Mas eu não vou me deter a uma definição de família. Quando eu falar de família, eu não estou falando de família numa perspectiva tradicional, de uma família com pai, mãe. Eu estou falando numa perspectiva mais ampla de compreensão de família, né? O quanto essas figuras podem nos remeter a pensar, né, que a autonomia vai ser importante durante todo o desenvolvimento da adolescência, né? Pela ampliação do espaço de vida e a mudança nos processos de contato. A autonomia dos filhos também vai ser um desafio para as famílias. Por quê? Porque se a família apresenta fronteiras, né, com excesso de rigidez ou falta de coesão foi exatamente esse o foco da minha pesquisa. A minha pesquisa falava sobre o suporte familiar em termos de coesão, né, de rigidez, né, e o quanto essas extremidades promovem uma ausência daquele tipo de suporte que eu fui falando no início, né? Então, as famílias com fronteiras polarizadas vão ter desafios maiores em relação ao suporte oferecido na adolescência dos filhos, né? Os adolescentes vão encontrar dificuldades tanto na autonomia, tanto pela falta do espaço de diferenciação, quanto pela ausência do suporte que dá sentido ao pertencimento e que ajuda a se reconhecer, né? Então, duas palavras importantes que o Robini também traz, que, que no processo de contato, né, da ampliação de contato, vão ser muito importantes. A possibilidade de distinguir, né, e de conectar aquilo que é palatável e aquilo que não é palatável. E não adianta mais que a gente não vai poder impor ao adolescente aquilo que vai ser ou não vai ser palatável para ele, né? Então, o quanto já é um momento de diferenciação. O Francesetti, ele vai traçar aqui muitas situações, algumas situações de psicopatologia vão ser iniciadas exatamente nesse período de saída, né, do oikos, que é do ambiente privado da família, para a polis, que é o externo. Obviamente que as crianças, desde cedo, têm uma convivência externa, mas a supervisão familiar, muitas vezes, acontece. E nas situações onde essa supervisão não acontece, há uma entrada, né, que pode promover muita ansiedade, tanto para o adolescente quanto para as crianças, né? O suporte para essa transição será um fator de saúde, com fronteiras firmes o suficiente para dar base e fluidas o suficiente para permitir as trocas. Então, a firmeza para dar base e a fluidez para permitir aquela incessante recriação de percepções da realidade, tá? Tudo bem até aqui? Deixa eu ver. Ih, eu estou um pouco atrasada, então deixa eu passar um pouquinho mais para frente. Eu resolvi não trazer muitas coisas do diagnóstico extrínseco da autolesão não suicida. A principal referência que eu acho, e acho importante quem vai trabalhar com a temática, quem está atendendo alguém com a temática, vai ao DSM. É uma das 5 condições que o DSM recomenda maiores estudos. Ainda o manual não está falando de um transtorno, o manual não está prevendo objetivos clínicos, né? O que eu estou falando aqui
tem a ver com fenômenos, processos e um fenômeno que requer processos de cuidado em saúde. Mas eu não estou falando de um transtorno, né? De autolesão não suicida. A Organização Mundial da Saúde diz que é um tipo de violência autoinfligida, e o comportamento, isso eu falei no início, né? Fiz aquele recorte. Entre 13 e 14 anos, geralmente, eles iniciam, né? E algumas pessoas podem passar anos, décadas, mais de uma década engajados no comportamento de autolesão. Mas eu trouxe uma definição da Sociedade Brasileira de Pediatria, por quê? Porque eu acho que ainda existem muitos psicólogos que deixam passar o fenômeno, né? Nós, gestalt terapeutas, a gente tem alguém que soca a parede, como eu mesma já atendi assim. Eu tinha uma adolescente que eu atendia que socava a parede. Eu via o socar a parede dentro de um contexto, obviamente, não como uma coisa positiva. Mas ao estudar a autolesão e perceber os processos de diferenciação e conexão ligados a esse fenômeno, para mim fez total diferença. Então, né, descrever as ações mais presentes, fazer cortes no próprio corpo, dar socos em paredes, e objetos cortantes ou em si mesmo, bater com a cabeça, beliscar-se até ferir-se, dar tapas, coçar até ferir, queimar-se, roer unhas até sangrar, reabrir feridas em processo de cicatrização, retirar pele dos dedos até sangrar. Gente, eu não estou falando de um ato, eu estou falando de uma série deles. Colocar grãos no nariz e ouvidos, engolir objetos que cortam ou produtos tóxicos, arrancar cabelos. Os objetos usados e a gravidade podem variar. Eu gosto de colocar essa definição aqui, porque eu acho que chama nossa atenção. E a gente não fica com retroflexão de sentimentos perturbadores, negativos, agressivos, é a retroflexão deles. Gente, mas em que contexto, né? Num contexto de uma perspectiva de campo, pode ser muito mais amplo. E aí, na minha pesquisa, eu dei o nome a um rapaz de Prometeu, né? Prometeu roubou o fogo para entregar, né? Para entregar a uma pessoa. E o Prometeu da minha pesquisa, ele cometeu um roubo como sinal de amor. E ele é incrível. E ele diz o seguinte: automutilação, né? Porque ele não tem a nomenclatura, não é só sobre se cortar, entende? Tipo assim, entende, Denise? É sobre passar fome de propósito ou queimar seu próprio braço com bitucas de pontas de cigarro. Eu tenho um na coxa e 2 no braço. E foi exatamente assim que ele me colocou, né? Então, assim, é sobre isso, é sobre essa diferenciação. O Francesetti, ele vai trazer 2 qualidades de diagnóstico. Em Gestalt terapia, a gente trabalha com visão diagnóstica processual, né? Então, a cada momento que a gente vai olhando, percebendo, compreendendo, vai se transformando e para a gente vai se configurando como possibilidades de intervenção, né? Esse é o nosso diagnóstico processual. O Francesetti contribui ainda mais para isso, porque ele coloca 2 níveis de diagnóstico. Um diagnóstico extrínseco, que é aquele que pode ser dividido com os profissionais de saúde, da área de saúde, que é o que está nos manuais, por isso que eu acho importante ler o manual, né? O DSM-5, enfim. E o diagnóstico intrínseco, que é intrínseco ao contato, que é realizado na relação terapêutica. Olha que lindo. Intrínseco ao contato. O extrínseco é aquilo que pode ser comum, que pode virar objeto de diálogo.
né? E aí existem diversos modelos que vão dividir em 3 fatores, né? No diagnóstico extrínseco de outras abordagens da área biomédica, fatores individuais, fatores familiares e fatores sociais, né? Eu fiz na minha pesquisa sobre os fatores familiares, né? Só que na compreensão gestáltica isso não faz o menor sentido. Ah, o fenômeno, os fenômenos são considerados dentro do contexto no qual a pessoa está inserida, guardando características do seu ser total. São fatores que guardam uma relação de vinculação e de reciprocidade, né? Então, e aí eu já trago para falar, né, de diagnóstico, a noção de sofrimento, porque a noção de sofrimento vai ajudar a gente a compreender como a gente adoece, tá? A compreensão do fenômeno da autolesão não suicida com base no adoecimento da pessoa vai ser parcial e vai contribuir para a invisibilidade. O adolescente se corta ou, ou se queima porque ele não está bem. E ponto final, eu cuido dele, oriento a família, né? E a escola, quando muito. Na nossa perspectiva, né, eu trouxe uma citação, né, do nosso livro Gestalt Terapia, que é importante, é que não tem sentido tentar lidar com qualquer comportamento psicológico fora do seu contexto sociocultural, biológico e físico, né? Isso já traz uma forma de olhar esse sofrimento diferente, né? A Mônica Alvim fala, né, que o sofrimento ele é percebido como um fenômeno do campo, como relacionado às interações de força do ambiente no qual a pessoa está inserida, né? O Robini também diz que o sentido provém de uma consideração da situação total, né? Então, o sentido de sofrimento vem da consideração total do campo, né? E não apenas da pessoa. E para o Francesetti, na psicopatologia fenomenológica, ela vai buscar entender, isso é muito bonito, como é que a existência pode decair distanciando de sua presença, totalidade e autonomia, né? Olha a autonomia aqui. A Sheila Antoni, ela fala sobre a autolesão, mas ela tem um capítulo ainda sobre automutilação, né? E para falar sobre o capítulo de automutilação, ela diz que a gente adoece conforme a vida que a gente leva. As enfermidades aparecem de acordo com o estilo de viver de cada um, a personalidade e a configuração dos campos relacionais a que pertencemos. Ela ainda vai dizer que o adoecimento, isso aqui é muito importante para a gente. O adoecimento, ele vai sinalizar uma autorregulação, onde a pessoa busca ajustar-se criativamente diante dele, com recursos que lhe são disponíveis. Dessa forma, uma busca pela saúde, marcada pela tentativa de diminuir o sofrimento. A gente adoece buscando saúde. O Francesetti, ele vai dizer que o sofrimento vai ter origem no campo relacional, porque a existência é cocriada. E o foco da psicopatologia vai ser como, ao emergir de uma situação, a pessoa sente, se percebe, entra em contato com outros. Vocês percebem que só nessas frases a gente já tem uma possibilidade de compreensão de diagnóstico intrínseco, né? Muito grande, mas ainda não é um intrínseco. A gente está falando de como a gente olha em Gestalt terapia o sofrimento de uma forma geral, mas pensar nesses pontos vai levar a gente até aos adolescentes, pessoas, né? O diagnóstico intrínseco, intrínseco ao contato, ele vai acontecer com a pessoa, né? E a manifestação de um sofrimento que está associado à busca de um senso de si. Então, como é que pode aquele rapaz se queimar com o cigarro como uma busca de senso de si? É o que a gente vai procurar tentar entender, né? Como
Se queimar pode ser uma opção, não uma opção, essa palavra não é boa, mas como surge, né, o comportamento, a intenção de se queimar, né? Depois a gente vai, daqui a pouco eu vou trazer mais coisas dele. Identificar aí a retroflexão, as sutilezas da retroflexão de sentimentos tão perturbadores vai promover a possibilidade da gente encontrar com um adolescente singular, né? Seus sentidos e significados. Encontrar o paciente será o centro do nosso interesse, pois vai abrir as portas para a compreensão verdadeira. Então, como Prometeu se, se começou a se queimar? Quando ele começou a se cortar? Como ele se corta? Em que circunstâncias? Como isso acontece, né? Ainda falando de contato, o Robini vai falar que a psicologia patológica vai estudar a interrupção do contato. E nunca o diagnóstico vai poder ser dissociado da situação terapêutica, né? O diagnóstico da situação. E isso aqui é muito importante. O que vai ser apoiado é a construção da Gestalt, permitir que Prometeu, que está lidando com uma série de fatores na vida dele, com uma Gestalt fixa, em ansiedade, né, possa construir uma compreensão em nexos de sentido para que a excitação ativa possa permitir uma movimentação no campo, uma transformação. É algo muito sutil e muito difícil de acompanhar, mas esse é o nosso alvo, né? A percepção da autolesão como um fenômeno no campo vai tentar compreendê-la como tentativa de autorregulação de emoções intensas e difíceis de serem suportadas e comunicadas, que se manifestam no corpo. O Francesette cita um autor, que eu não lembro o nome, que diz que a parte mais profunda da gente é a nossa pele. A nossa pele é a nossa parte mais profunda. E é a nossa pele que está diretamente em contato, né? Se a gente pensar a nossa pele, eu penso muito quando eu penso numa música em autolesão, eu penso logo naquela música que eu ando tão à flor da pele, né? Eu ando tão à flor da pele que qualquer coisa me faz. Nossa, então são manifestadas no corpo. A autora diz que o adolescente que se autolesiona tem a crença de que sua dor e conflitos não podem ser compreendidos e frequentemente se isola com medo da crítica e do julgamento, né? Aí, a outra menina, foram dois adolescentes que eu entrevistei. A outra menina, eu dei o nome de Girassol, e ela dizia que se cortava para aliviar a dor, porque, querendo ou não, aliviava um pouquinho. Mas depois ela vinha, ficava ardendo por causa dos machucados. Ela chegou a ter cortes muito profundos na coxa, perto da veia femoral. Ficava sangrando, então era uma preocupação maior. Quando eu não tinha coragem de me cortar, eu descontava no meu cabelo e acabava cortando. Cortava as pontas, aí tentava cortar mais um pouquinho, aí cortar mais um pouco, né? Ela descrevendo a conexão da dor dela. A Fiune foi a única autora que eu encontrei na minha verificação de literatura, foi a única autora que eu encontrei falando de autolesão não suicida numa perspectiva fenomenológica. E ela encontrou três unidades de sentido, né? Três categorias, desculpa, de sentido. Reflexão, retroflexão de sentimentos negativos, forma de ajustamento criativo não funcional e falta de heterossuporte na família. E aí, vários sentimentos, né, de culpa, vazio, abandono, indisposição, e o corpo como local onde começa o processo de subjetividade e reconhecimento de si, como o local da vivência desses sentimentos tão intensos. Ela também
entendeu que eram os ajustamentos como busca de equilíbrio frente à ausência de condições de satisfação de necessidades individuais na forma de preservação existencial, né? Quando as chances de lidar com os conflitos e o estado de sofrimento são avaliadas como escassas pelo adolescente, né? E aí a autolesão pode acontecer como necessidade de diminuir a dor intensa, preencher vazio e ausência de sensações, como forma de reparar a culpa e manifestar o desejo de permanecer vivo. Aqui ela conseguiu várias, várias conexões com a literatura em outra abordagem, em saúde. Prometeu, ele falou o seguinte: muitas vezes eu me cortei por estar sozinho na escola. De um tempo para cá, eu parei de me importar com as coisas. No final do dia, eu vou estar sempre sozinho, então eu sempre penso em fazer isso. Para Laura Pierce, eu não vou me deter muito aqui nesse slide, mas assim, a ausência de suporte para percorrer a experiência pode dificultar os processos de assimilação e crescimento. Se o suporte não se configura como algo presente, a experiência não pode ser completada e permanece como gestalt aberta, né? E essa gestalt aberta, o que não foi vivido, permanece no corpo, permanece nos sentidos e ativadas no corpo, né? Várias são as questões que estão associadas pelos adolescentes, relatadas pelos adolescentes na autolesão, né? Baixa autoestima, visão negativa de si, tendência à culpa, dificuldades na identificação e expressão emocional, questões na identidade, de sexualidade, impulsividade, ideias negativas sobre suas capacidades e habilidades. E aqui relacionado com vários introjetos tóxicos, né? Ideias, principalmente sobre si e o mundo, são muito difíceis e funcionam como uma barreira na hora das experiências, porque não há suporte para atravessá-las. Mas acabo pensando em rejeição de qualquer forma. É muito ruim para eu gostar de alguém, porque eu acho que de qualquer outra pessoa, porque eu acho que qualquer outra pessoa que esteja por perto já era. Ninguém vai gostar de mim. Tipo, eu não gosto da minha aparência e eu faria de tudo para mudá-la, né? Ele tinha muita. Ele não gostava da aparência dele, de muitos aspectos nele. E ele foi de crença de menino prodígio na infância à descoberta de que ele não se sentia bom e visto por ninguém no início da adolescência. E isso foi muito impactante para ele. É, a Terezinha, né? Silveira e o Peixoto Ai, esqueci o nome dele, Paulo. meu Deus. Paulo. Paulo de Tarso, né? E o Paulo de Tarso contribuíram muito para eu pensar nessa questão da autolesão não suicida, no que eles dizem, no que eles trazem das capacidades mobilizadas nas fronteiras de contato, né? E aí, os adolescentes que se autolesionam, eles relatam que não percebem outra forma de lidar com os seus conflitos e lidar com a dor dilacerante ou a busca de sentir. Suas fronteiras do corpo, né? O espaço de manifestação das emoções, dos sentimentos e de toda essa sensibilidade, muitas vezes encontram-se, às vezes cristalizadas, de uma maneira que a gente precisa entender como eles estão fazendo essas trocas, né? E entender também o caminho da energia agressiva. Eu acho que usar a palavra opção também não é uma palavra certa, porque eu não escolho me cortar. É como se tivesse tão esgotado e eu vou precisar pôr para fora de algum jeito. E se não for desse jeito, vai ser de outro. Eu acho que é uma coisa que mais me move na vida, sabe? Tipo, tá me deixando me levantar.
eu acho que eu me corto para eu poder viver, certo? Eu não sei se faz sentido para você a fala do Prometeu. Ele é incrível, né? Olha o que ele diz. Eu não sei se faz sentido para você. Para mim faz todo sentido. A autolesão muitas vezes tem, né, função de continuar a vida, né? A função anti-suicídio numa outra perspectiva, né? Ah, apesar, né, de 80% das patologias estarem ligadas à violência, à negligência e abuso, ah, a gente não vai trabalhar com o comportamento determinado pelo passado, né? A constelação de influências vai estar no presente. Não são as experiências em si, as ativações do corpo, que serão o alvo da nossa exploração em terapia, mas o resultado dos vários ajustamentos que alienaram os sentimentos para que fosse mais fácil sermos quem somos, né? Na doença, o fundo vai estar em desarmonia. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não vai se debruçar sobre o conteúdo do sofrimento, mas na fronteira de contato, a ausência de possibilidade de atravessar determinados sentimentos que está localizada no corpo vai ser o nosso alvo. E o terapeuta, ele vai sentir uma atmosfera do atendimento, que vai ser uma atmosfera que vai levar a gente à possibilidade de identificar que sentimentos para aquela pessoa são delicados e difíceis de serem atravessados, porque para conseguir se ajustar diante da dificuldade, a pessoa precisou interromper o contato com esses sentimentos perturbadores no sentido, né, de buscar a melhor maneira de estar. É uma questão de resistência, não uma resistência como um impedimento, mas é uma resistência como caminho para possibilidades de ultrapassar, de superar, né? Os terapeutas, a gente vai ter que compreender como essas atmosferas estão sendo cocriadas. Então, muitas vezes, a gente está cocriando, junto com a pessoa atendida, um campo depressivo, outras vezes, a gente está cocriando um campo ansioso, às vezes, a gente está cocriando um campo de pressão e diversas possibilidades. E quando o terapeuta, por ter suporte para atravessar determinados sentimentos, consegue ir de encontro à pessoa, né, para ajudá-la a se reconectar com aquilo que é do campo que pertence a ela, né? No aqui e agora da terapia, as pessoas voltam à possibilidade de sentir, né? No método da Violet, a gente vai trabalhar, e eu acho que é uma possibilidade de ajuda para a gente vai trabalhar com as experimentações do corpo, dos sentidos, da emoção e da cognição, né? Com base na relação terapêutica, para que a gente possa favorecer um autossuporte e fortalecer o senso de si. Quando a gente trabalha, né? Porque é interessante, o Robini diz que na psicoterapia o terapeuta ele constitui um fundo, né? Um ambiente, um fundo não, um ambiente saudável para a pessoa atendida. E quando eu posso sentir aquilo que é percebido na atmosfera, por exemplo, uma pressão familiar, quando eu posso sentir alguma coisa, ou uma depressão, quando eu posso sentir a raiva, quando eu posso sentir a tristeza. E, ah, junto com o sentido que a pessoa vai guiando, ajudá-la a compreender, isso é possível e há uma reconexão, né? Eu vou pular isso aqui, porque eu quero mostrar uma coisa aqui bem, bem específica do que eu estou falando. Isso aqui são dois trabalhos feitos pela mesma pessoa. É uma pessoa que
representou com biscuit na primeira figura vários pensamentos grudados, são muito fofos, né? Esse bonequinho é fofinho, né? Olha que gracinha, é muito fofo, mas não é você. Olha que curioso. Numa etapa do processo, muitos introjetos, não sou eu. No segundo, a pessoa retratou já um esvaziamento daquilo que não era ela, né? É um esvaziamento dos outros, mas ainda não tem um sentimento de pertencer a si. Isso aqui foi a pessoa que nomeou, tá? Não fui eu, não. Não sabe ainda para onde ir. São tantas dúvidas que acabam paralisando. A stagnation, né? A bússola do nowhere. Não sei. Olha a rosa, né? Dos ventos, norte. Então, gente, dar voz, dar presença a essas possibilidades no setting terapêutico é algo que é captado a partir da possibilidade do terapeuta sentir essa atmosfera e ajudar a pessoa a materializar artisticamente, né? Nesse caso aqui, artisticamente, aquilo que se configura o próprio sofrimento. Vê que aqui não tem busca de saída, aqui ainda não tem uma busca de saída. O meu trabalho aqui é explorar sentimentos tão delicados, tão individuais e tão perturbadores ao mesmo tempo, que se a pessoa não tiver esse suporte, ela não vai conseguir encarar, ela não vai conseguir se habilitar, né? Porque sair dessa coisa fofinha, de coisas muito bonitinhas, para uma coisa muito feia, é muito difícil. E claro que é. Imaginem a família dessa pessoa, né? Então, o quanto também o trabalho de apoio à família dessa pessoa é um trabalho importante, né? Eu vim aqui para frente só para mostrar para vocês. Ó, se a gente perceber a autolesão a partir das trocas nas fronteiras de contato, a gente vai perceber que as fronteiras de familiaridade, de expressão e de exposição guardam um funcionamento cristalizado e pouco expansivo na confiança das capacidades. E olha que interessante, capacidade em pensar em formas criativas de viver, de abertura ao novo, de lidar com frustrações, de falar o que se pensa e sente, de usar o corpo de forma fluida, engajada na situação, de expressar as emoções e orientar-se por elas. Nesse trabalho, isso aqui é fundamental, de ser autêntico, de mostrar seus pontos fortes e fracos, pensamentos e desejos, de mostrar o que sente. Isso aqui é com base na Terezinha e no Paulo, na Estética do Contato, um livro deles. O quanto a gente trabalhar com os adolescentes e suas famílias, essa perspectiva da fronteira de contato vai ser alguma coisa importante, né? Aqui eu vou fazer também uma alusão às formas de violência. Não é à toa que a autolesão é considerada uma das formas de violência autodirigida. E a gente precisa pensar na violência no campo em todos os sentidos, né? Ah, se a gente pensar, né, que os pais, os adolescentes, apesar de serem muito críticos com relação à sua família, porque eles estão em um desenvolvimento intelectual muito grande, eles também têm idealizações sobre proximidade, né, e confiança com a família. E é interessante, se há confiança e intimidade, vai poder haver diferenciação, né? Então, diferenciação e conexão andam juntas, né? E alguns pontos que são importantes a gente trabalhar com a família. A abertura para comunicação, pais afetivamente acessíveis e que podem oferecer suporte
e manter a convivência. Isso é um desafio. Muitas vezes, nesse campo, a gente trabalha com algumas pessoas da família, né? Deixa eu ver. Aqui ele falando, isso aqui é importante porque os posters eles vão dizer que quando a fronteira de contato é invadida com humilhação e dominação, pode haver perda do contato com uma cristalização daquilo que se configura como situação de segurança. E nas situações que envolvem a autolesão, é frequente a afirmação de si do contato com as fronteiras do corpo, mas de uma forma cristalizada, quando a awareness de emoções e sentimentos perturbadores fica bloqueada e a retroflexão se estabelece como uma forma de assegurar um senso de si. Eu percebo que muitas vezes a autolesão é uma forma de validar sentimentos perturbadores e de validar o direito de se ser quem se é, né? Não estou dizendo que esse é o significado sempre, mas a gente transita num campo de violência onde muitas vezes a violência autodirigida, ela muitas vezes configura esse processo de diferenciação, né? Às vezes é uma possibilidade diante desse processo, né? O Zinker vai dizer que se a gente trabalha com família, nada causa nada. Então, assim, essa ideia de pensar que é a família que causa os problemas dos adolescentes é uma maneira de não chegar ao adolescente e tampouco as suas famílias. Todas as vozes precisam ser ouvidas, né? Não há coisas que tenham um relacionamento, né, causal. Isso aqui eu já falei da arte de estar presente, o né? O terapeuta que cuida das famílias precisa ajudar a criar todos, né? E aí esses todos vão depender da sua criatividade. É, isso aqui eu acho que fala, né, da violência da fala, dos gritos, da rispidez. Algumas famílias, né? Já acabou o tempo, né? Acabou? Sim, né? Então eu vou direto para cá. Mas algumas famílias vivenciam essa ideia, vivenciam não, invadem a fronteira de contato. Há uma invasão da fronteira de contato, não como uma violência explícita. Muitas vezes a violência, né, vem de uma forma abusiva. E você, né, você precisa ser quem eu gostaria que você fosse. E eu não confirmo você com suas possibilidades. E muitas vezes essa forma abusiva faz com que esses sentimentos eles fiquem pouco localizados no campo e muito localizados no adolescente, que era o caso da pessoa daquelas produções artísticas. Havia muita proteção, havia segurança, amor, entretanto, pouca possibilidade de diferenciação. E aí eu vou terminar com a fala da Karina Fukumitsu, né? Entendendo que muitas coisas a gente poderia conversar, mas é que o trabalho de Gestalt terapia visa o cuidado com as vivências críticas e não melhorar o comportamento das pessoas, compreendendo comportamentos disfuncionais como pedidos de socorro que gritam pelo fortalecimento do self, com o suporte para formas de ajustamento criativo e mudanças mais funcionais, o que se configura como possibilidade de mudança. Assim como o autor afirma, são convites para descoberta de fatores de proteção, né? Então, tudo isso que foi dito até agora não foi para afirmar a doença, foi para a gente conseguir conectar e descobrir e promover fatores de proteção e de conexão. Então é isso. Tá ótimo, querida.
Muito bom, Denise. Com certeza trouxe bastante esclarecimento para esse tema, né, gente? E não dá tempo mesmo de esgotar tudo, né, enfocar Sim, tudo, dar foco para sim. tudo que é necessário. Em outro momento, você vai É, estar com a gente de novo. é. Eu tenho vivido isso durante as apresentações, porque é um tema também muito em desenvolvimento. Então, é muito interessante que, à medida que eu vou dividindo, né, e essa ideia é ampliar esse conhecimento para a descoberta de fatores de proteção. E na medida que eu vou dividindo, vai ficando mais configurado, né? Essa é a ideia. Dividir, né, para poder configurar melhor. O pessoal está agradecendo, tá? Está elogiando. Muitíssimo obrigado. Ó, vou interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu tirar aqui. E, nossa, não estou conseguindo. Eu sou bem. Foi, Bom, pronto, pronto. Foi? Foi? Uhum. foi. Foi. Já Um beijo voltei? grande, tá, Denise? Muito obrigada. Até uma Tá, próxima. Gente, tá em breve bom a gente que. vai estar divulgando aí, né, Carla? A gente está fechando, Isso, né, o tema, o convidado, e a gente em breve vai estar divulgando para vocês a nossa próxima aula, tá bom? isso. E acompanhe a gente lá no Instagram, né? Para Aham. ficarem atentos às novidades. Um beijo em todos, muito obrigada. Beijo, Obrigada, gente. Boa noite, gente. Denise. Um Beijo. beijo, querida. Beijo, Obrigada. querida. Tchau. Tchau. Obrigada Tchau. também. Tchau.